Hoje eu pensei em falar sobre a questão da depressão, mas de um viés um pouquinho diferente. A gente tem se preocupado muito ao longo dos últimos anos com a descrição dos sintomas de algumas doenças, de alguns diagnósticos, e aí muitas vezes, na busca de que a gente possa estabelecer um diagnóstico, a gente acaba desprezando os sintomas que não significam necessariamente que a gente seja portador de uma determinada patologia, de uma determinada doença, mas significam simplesmente que a gente está no mundo e que nós somos afetados pelas coisas do mundo. Então, assim, ao longo dos anos, eu acredito que nós fomos desaprendendo a lidar com as coisas naturais. Por exemplo, e aí eu vou me repetir, esse ano é um ano com o qual nós nunca chegamos a cogitar a possibilidade de viver um ano como esse, né? Então é óbvio que a gente passou por uma série de sentimentos, de sensações completamente diferentes e de certa forma originais. Uma coisa é eu ver um filme sobre uma catástrofe e ficar preocupado, né? De repente eu estou vivendo isso à beira da minha casa, à beira da minha história, né? E a gente sabe, se a gente for fazer um resgate também, que muitos exageros aconteceram ao longo desse ano, né? No nosso medo irracional e irrefreado da morte, nós acabamos não nos organizando tanto, nós acabamos criando hábitos exagerados, né? Tem gente que ficou com um problema nas mãos do excesso do álcool gel, por exemplo. E assim, no final das contas, a gente começa hoje a entender melhor o funcionamento dessa doença, a gente começa a saber mais ou menos como que a gente pode se proteger, como que a gente pode lidar com as outras pessoas, né? Então, assim, o que a gente não pode desaprender é lidar com as nossas emoções básicas e os nossos sentimentos que são naturais. Então, por exemplo, nem todas as vezes em que a gente está triste, ou a gente está desmotivado, a gente está com pouca energia, isso vai significar que a gente esteja deprimido, né? Às vezes o que acontece? Em função de tudo o que aconteceu, muitas vezes nós exageramos no isolamento social, ficamos com medo de voltar para o contato com outras pessoas e o que nós não percebemos é que nós estaríamos nos protegendo de algumas coisas, mas nós estaríamos sofrendo a possibilidade de adoecermos de outras coisas. Então, assim, desde o começo eu lembrei da importância da gente manter a rotina, da gente manter hábitos, da gente se organizar em relação a trabalho, a tarefas, e a gente foi vendo as coisas acontecendo, né? E aí, assim, a gente foi ficando, às vezes, com a sensação de que a gente estava protegido só se a gente estivesse dentro da nossa casa, com a nossa família. As nossas rotinas foram totalmente alteradas, as crianças precisaram dar conta de uma maturidade que elas ainda não tinham, quando a gente fala, por exemplo, da questão da aula online. E o que a gente vê agora é que há muitas pessoas que estão cansadas ou desenergizadas ou até desesperançadas porque ficaram muito tempo dentro de casa, agora precisam voltar, não sabem ainda se isso é ou não é seguro, mas o que acontece? O manejo da vida na sociedade, das relações interpessoais, ele depende muito do nosso treino, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Se a gente fica dentro de casa, cercado por pessoas por quem a gente tem certeza, né, que a gente não vai ser agredido, ou que a gente, eu tô falando dentro de um ambiente saudável, obviamente, né? E que a gente tem aquele amor e aquela proteção, sair disso realmente dá medo. Se a gente fica muito tempo sem fazer atividade física, se a gente fica muito tempo sem adotar uma rotina, a gente vai ter menos disposição para retomar essa rotina. A gente vai ter mais resistência a fazer atividade física. A gente vai ter um rebaixamento de energia, principalmente se a gente se alimentou errado, principalmente se a gente comeu demais. Isso não significa que eu estou deprimido. Isso significa que eu preciso retomar alguns hábitos e algumas rotinas. Então, assim, eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Porque às vezes a gente pensa assim, mas aí, poxa, tem gente que é tão motivado, que acorda, que faz bicicleta, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Eu queria ser assim. Dificilmente, tá? Existe uma pessoa assim, que acorda altamente motivada e pensa, uhul, legal, hoje eu vou malhar. Não é assim que funciona. Às vezes é assim. O que funciona mesmo é eu me determinar a fazer uma coisa. Então eu disse para mim mesma, eu vou fazer X coisa. Vou dar um exemplo pessoal. Eu resolvi começar a andar de bicicleta novamente,
né? E retomei minhas aulas de yoga. Tem dia que eu acordo e que não dá vontade de acordar. Por 5h40 da manhã, eu vou levantar, alegre e saltitante, pegar minha bicicleta, ir até a aula de yoga, fazer a aula de yoga, voltar para casa para tomar banho, lavar o cabelo e me arrumar? Claro que não. Aí às vezes eu acordo e eu penso assim, vou ficar mais um pouquinho deitada. Aí eu me lembro assim, como é que eu vou me sentir depois? Depois, quando eu dormi só mais um pouquinho, levantei e a sensação que eu vou ter às vezes é assim, puxa vida, eu me organizei para fazer uma coisa que eu tenho percebido que está me fazendo bem, mas eu desisti. Então assim, o que eu faço? Eu uso esse raciocínio para dizer assim, não, eu me programei para fazer isso, eu vou fazer isso. Então eu só desisto quando eu sinto que ficar vai ser para mim mais regozijante. Mas se for essa resistência inicial, eu me prontifico a fazer. E aí o que eu vou perceber é que quando eu estabeleço um hábito e eu faço a manutenção desse hábito, ao longo do tempo eu começo a colher resultado. Então o que a gente não entende é que a gente faz a coisa, primeiro a gente colhe o resultado, depois vem uma sensação melhor de bem-estar. E para que isso aconteça, a gente tem que estabelecer hábitos e fazer a manutenção desses hábitos ao longo de um determinado tempo. Então assim, não confundam, sabe? O fato de que, eu tô sem graça. Gente, foi um ano esquisito mesmo. Se a gente não tivesse sem graça, se a gente não tivesse preocupado, se a gente não tivesse pensando em como vai ser o ano que vem, isso significaria que nós não temos empatia, que nós não temos preocupação, né? Então não é assim. É claro que a gente vai ficar preocupado, é claro que a gente tem medo, é claro que a gente não sabe como vai ser o ano que vem, mas isso não significa que nós estejamos doentes, mas talvez que nós estejamos adoecidos ou nos adoecendo. Então qual é o caminho de volta? O caminho de volta é escolher pequenos desafios, não precisa ser nada extraordinário, mas que a gente se prontifique a executar esses pequenos desafios no nosso dia a dia. Depois de um tempo, aí vocês vão me contar se isso é efetivo ou não.